Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre o controle de perdas no abastecimento de água. Primeira coisa, a gente definir aqui os conceitos, a gente vai ter perdas físicas e perdas não físicas, ou perdas reais e perdas aparentes. A perda física ou real, ela consiste do quê? De casos aí que você tem a perda de água aí por vazamentos, ou por extravasamentos de reservatórios. Então a água lá que ela é produzida pelo sistema, ela não é utilizada, ela não chega até os locais de consumo. Então essa é a perda física ou perda real. Já a perda não física ou aparente, ela consiste de volumes de água que são utilizados, mas não são computados aí pelo sistema de abastecimento. E aí, consequentemente, não acabam sendo cobrados. E aí você vai ter isso aí relacionado com o quê? Principalmente com fraudes, ligações clandestinas, erros de medição nos hidrômetros e falhas aí no cadastro comercial. Então, a gente vai ter aqui, isso aqui até para interessante aqui para vocês também entenderem também muito dos dados que vocês têm lá no SNS, que vocês vão ter aqui o consumo autorizado e as perdas de água, Você tem aqui toda a água lá do sistema, você tem o consumo autorizado e as perdas de água. No consumo autorizado, você tem aqui o consumo autorizado faturado, que é o que? O consumo que é medido e é cobrado, existe aí o consumo também faturado, mas não medido, que segue por estimação, mas aí tudo isso parte do grupo de água faturada. E aí a gente tem aqui consumo autorizado não faturado. É o consumo aqui que ele também não é medido, e também não é cobrado. Então você tem aqui o enchimento de caminhões-pipa, por exemplo. Também, outro caso aqui, consumo não faturado, não medido, usado aqui em combate a incêndios, em favelas. Também é um consumo não faturado, uma água não faturada, e também não medida, mais autorizada. E aí depois a gente vai ter as perdas. A gente vai ter as perdas aparentes e as reais. As reais, como eu falei, vazamentos, extravasamentos. Então aqui vazamentos a mais, vazamentos e extravasamentos dos reservatórios de adução e distribuição, vazamento nas adutoras ou redes de distribuição, perdas reais nas tubulações de água bruta e no tratamento, também então são perdas aí reais. Já as perdas aparentes são o que? Uso não autorizado, fraudes e falhas no cadastro, e erros de medição, macro e micromedição. Micromedição, por exemplo, os medidores aí de água residenciais. E aí o índice de perdas, ele é determinado então pelo quê? Pela relação lá entre o volume fornecido menos o volume autorizado medido menos o volume autorizado não medido. E aí sobre em relação ao volume fornecido, Bom, e aí a gente tem aqui algumas características aí, então, de perdas reais ou perdas aparentes, Então, no caso das reais, aí, as principais ocorrências aí vão ser vazamentos, E aí os custos que a gente vai ter vai estar associado aqui, custos de produção, da água, efeitos aí, você tem aqui desperdício do uso de recurso hídrico, necessidades aí de buscas de novos mananciais, Além disso, você tem riscos aí de contaminação, perdas aí de produto, relação ao consumidor você tem uma imagem negativa de ineficiência, isso aí também é constante, você acha que em qualquer cidade a gente vê, o usuário fica muito desanimado ao ver o vazamento aí na rua que passa dias e dias sem ser consertado, E isso aí para o consumidor vai ter o efeito direto de repasse para a tarifa, e consequentemente você também tem um desincentivo ao uso racional. Em relação às perdas aparentes, mais comuns são erros de medição, os custos vão estar associados à tarifa, perdas de receitas, e isso consequentemente também vai ter repasse para a tarifa,
E aí isso também, né, quanto mais a tarifa vai ficando mais cara, mais fica mais você tem um incitamento, né, a fraudes e roubos aí, ligações clandestinas aí na rede. Bom, aí aqui a gente tem um gráfico aqui conceitual, né, um gráfico aqui para relacionando, né, os custos aí, custo aqui primeiro, né, custo de produção da água, né, e aí os custos aí de detecção de e reparo de vazamentos. Né. Então a gente vai ter, né, que quando você tem muitos vazamentos aí, né, os custos aqui você vão sendo minimizados, assim, os custos frente ao que se ganha, né, são bem baixos, né, e lógico, na medida que você vai procurando reduzir mais ainda os vazamentos, né, esses custos aí para detecção e reparos aí vão aumentando em relação aos números de vazamentos. Então existe aqui um ponto, né, de equilíbrio aí, vamos dizer, né, um nível mais econômico que você equilibra entre a vantagem de você reduzir as perdas, né, frente aqui aos custos de água. Lógico, essas coisas são bem dinâmicas, que o custo da água também tem cada vez mais aumentado pelas pressões ambientais nos mananciais, né, enfim, né. E aqui alguns equipamentos também tendem os avanços também tendem também a reduzir um pouco os custos de detecção e reparo, né. Bom, em relação aqui aos benefícios, né, a gente vai ter, né, primeiro aqui no caso de perdas aparentes e perdas reais, né, quando você tem aí a redução de perdas, você tem aumento de receita, né, no caso aí de perdas aparentes, que você passa a receber pelas ligações que não estavam pagando anteriormente, né, há um aumento aqui do consumo medido e faturado, né. Enquanto que para perdas reais, né, os ganhos que a gente vai ter, né, vai ser o que? Redução de custos aí do sistema, e também você consegue adiar, né, prorrogar um pouco mais aí, o prazo para início de investimentos em ampliações do sistema de abastecimento de água, né. Então você tem aí um plano aí, a gente está fazendo aqui um projeto aí de abastecimento de água com base no índice de consumo, que também de certa forma está embutido um índice de perdas. A partir do momento que você consegue reduzir o índice de perdas, você ganha folga, né, de algum tempo a mais na sua vazão de projeto também. Então aí você, como falei, vou ter aí essas vantagens em relação aos investimentos, você vai ter também vantagens em relação a menores custos aí, com produtos químicos, outros insumos, produção da água no geral, né? E também vocês vão conseguir, né, atender uma população bem maior com a mesma quantidade de água produzida, né? Então aqui são... Por quê? Porque aí aquele consumo médio por habitante ali, que estava embutido aí também a perda de água, ele vai ser um valor menor, e com isso você, com a mesma vazão, vocês conseguem atender muito mais pessoas, né? Bom, quais que são as ações envolvidas então em cada uma das situações, né? No caso aí de perdas aparentes, a gente vai ter o que, né? Melhorias aí em relação às medições, então troca de hidrômetros, e medidores, macromedidores também, melhora no cadastro, né? Corte de ligações fraudulentas, medição efetiva de todas as economias, né? E manutenções aí dos hidrômetros, né? Para perdas reais, né? Melhora do controle de pressão na rede, como tinha falado lá, a gente tem aqui as pressões aí da rede de distribuição, né? Mas é preferível que a gente trabalhe com pressões aí não acima da mínima, né? Mas aí não muito elevadas, porque também pressões elevadas aí resultam em maiores frequências de vazamentos e rompimentos da tubulação, principalmente no período da noite, aí que você tem o aumento da pressão com o menor consumo de água, né? Então, o uso de válvulas redutoras de pressão, por exemplo, né? E, enfim, outros dispositivos aí,
vocês que vão ter o controle de pressão na rede resultam em menores perdas de água. Também a melhora no controle e detecção de vazamento, né? Então tem equipamentos aí para auxiliar na detecção de vazamentos, né? Tá falando aqui mais à frente. Também a melhora também aqui no sistema de controle, detecção e reparos de vazamentos, né? Então você ter uma rapidez maior, né? Uma vez detectados os vazamentos, fazer o reparo mais rapidamente, né? Fazer também serviços melhores que vão resultar, né, em menor frequência de reparos, né? E aí isso envolve o que, né? Melhora dos materiais utilizados e melhora também da mão de obra, né? Da qualidade da mão de obra que faz esses reparos, né? Bom, e aqui em perdas reais, aqui, né, falando um pouco mais, né, que são outras coisas aí que podem estar levando que a ocorrência de vazamentos. Em bombas, né, a gente vai ter aqui os desgastes aí das gachetas, ajustes inadequados de registros, pressões aí muito elevadas. No caso aí de reservatórios, aí a gente vai ter problemas aí em relação à má qualidade dos materiais dos reservatórios, a própria execução da obra, né, ou seja, a forma como foi construída, né, e o envelhecimento dos materiais. Em relação às tubulações, né, então a gente vai ter, né, bastante aqui fatores, né, então eu tinha falado aqui no caso da pressão, a gente vai ter também em relação ao próprio material, então materiais aí de má qualidade, materiais que tenham menos resistência, materiais suscetíveis à corrosão ou ao próprio envelhecimento do material. Em relação à execução, né, então quando foi construído então as redes de tubulações, né, um projeto inadequado, um assentamento inadequado, né, as juntas feitas também de formas inadequadas, né, e também corrosão, né. Durante o funcionamento, né, os problemas que a gente vai ter, como eu falei, pressão, né, qualidade da água que pode gerar corrosão interna, né, ou acúmulo de incrustações, né. Então é uma coisa ou outra, você pode ter corrosão ou formação de incrustações, né, quando você tem um pH mais alto. E o golpe de arite, que também vai gerar, né, aquelas pressões negativas e positivas, né, dentro da tubulação. Em relação a causas externas, a gente vai ter problemas aí de tráfego, né, eu tinha falado do exemplo das redes de distribuição, quando você tem redes sob a via ou no passeio, né, então dependendo das vias, né, vias com muito movimento, é preferível você fazer uma rede dupla, que aí vai estar sentado sobre as calçadas, né. A própria agressividade do solo, que pode ter uma corrosão externa, ou poluição do solo, né. Além disso aí, enfim, movimentos sísmicos, deslizamentos e outros movimentos de terras ocasionados por obras, né. Em relação aos vazamentos, né, como detectar, né, a gente vai ter as classificações deles, né, em vazamentos visíveis e não visíveis. E dentro dos não visíveis a gente vai ter os não detectáveis, né, ou inerentes, e os detectáveis, né. Que são eles, né? Os vazamentos visíveis são os vazamentos aflorantes aí, né? Então é aquele vazamento que você corre da tubulação, lembrando que a tubulação ela fica enterrada, né? Então a gente o que a gente vai estar vendo, né, na superfície, no solo, vai ser o que? O afloramento de água, geralmente, né? Casos aí quando você tem uma vazão muito maior, que a gente vai ter um afundamento, né, pela lavagem aqui do solo, mas vazamentos menores, o que a gente vai estar encontrando mesmo é água aflorando na superfície. Então esses são os vazamentos visíveis. São vazamentos aí que enfim, são mais fáceis de localizar, né? Então, o que você pode fazer para lidar com eles, né? Reduzir então a pressão aí da rede de distribuição, ter uma redução aí do tempo de reparo, fazer um uso de materiais de melhor qualidade, né, mão de obra também fazendo um serviço com uma qualidade melhor, e aí tem um controle também de nível dos reservatórios que vai estar relacionado com as pressões também na rede, né.
os vazamentos não visíveis. Os vazamentos não visíveis vão ser os que ocorrem dentro ocorrem aqui na tubulação, né? Mas não afloram a superfície. São vazamentos, assim, no caso que são vazamentos não visíveis e detectáveis, né? Por métodos acústicos de pesquisa. Então são aqueles vazamentos aí que você está usando um geofone aí, enfim, com alguns equipamentos aí vocês conseguem localizar eles, né? Então, enfim, aí que no caso aqui, deixa eu ver, não está aqui, gente, mas enfim, você vai ter para detectar eles aí você tem aqui os equipamentos como geofones aí, né, ou hastes, né, de detecção lá que você encosta a haste na tubulação e aí vai fazendo a caça, né, desses vazamentos aí. As ações aí, enfim, de novo, né, redução de pressão, rapidez aí na execução de reparos né, e aqui já entra um item novo, né, que é a pesquisa de vazamentos, né. Então você ficar lá passando lá o geofone procurando então esses vazamentos, né, para localizar eles, né. E aqui a gente tem os vazamentos mais complicados, os vazamentos inerentes, né, que são vazamentos não visíveis, com baixa vazão e não aflorantes. A vazão dele a quantidade de água, né, que vaza, né, por eles é tão baixa, né, que eles não são detectáveis então por métodos acústicos. E então aqui a única coisa que a gente vai ter para lidar, né, com eles mesmo é a redução de pressão, né, e a melhora de qualidade de materiais, né. Então, por isso que é muito, às vezes, assim, vocês vão estar vendo, né, não, tivemos uma atualização das redes de distribuição de água, né. Então, você tem, às vezes, umas redes de distribuição que eram de ferro fundido, e aí foram todas substituídas por PVC ou PAD, né. Então, ações como essa, né, apesar de você ter um custo elevado por trocar toda a rede, você tem um ganho, né, por redução de incidência de vazamentos, né. Tinha falado aqui as formas aí para controle de pressão, né. Então a gente vai ter, né, aqui aquelas setorizações, né, que a gente tinha falado, o uso de válvulas redutoras de pressão, né, e também o uso de boosters, né. Tá aqui cortado aqui, né, mas também o uso de boosters, né, para ter um controle mais preciso aí e separar, né, em mais zonas aí, né, em setores de pressões. E aí para as perdas aparentes, né, as principais medidas aí são medidas aí no controle de medições, né, então macro e micro medições, né, no caso aqui os macromedidores, os micromedidores, né, então fazer aqui a instalação adequada, né, a calibração aí constantemente, né, os micromedidores aí então também fazer a instalação adequada, troca periódica também desses hidrômetros e a desinclinação também de hidrômetros. Então, às vezes, tem uma instalação aí inadequada de hidrômetro, com ele inclinado, e aí ele inclinado ele vai ter uma medição errada também da água lá. Então, isso aqui também é uma ação que vai fazer diferença aí também para melhor medida. Na parte de gestão comercial é o que, né? Melhorar, informatizar, melhorar o cadastro aí o cadastro comercial aí dos consumidores, né, ficar atento que ligações clandestinas, aí, fraudes, né, e aí junto com macromedição, micromedição e as setorizações, então está localizando aí eventuais fraudes e ligações clandestinas, né. Então é isso, né, gente. Vocês encontram mais informações aí no capítulo 10 no livro do Tsuchiya, né. E aí, com isso, então, é o último vídeo, né? Não tem mais assim, se vê no próximo vídeo. E é isso.